nós e nem mais ninguém. Irmãos, eu, infelizmente, quando eu tinha 12 anos, eu morava na Zona Norte e vim morar na Zona Sul, ali no bairro Tromborá. E lá no Tromborá, eu estudava numa escola, só que meu pai não tinha muitas condições, aí eu tive que trabalhar, ainda pequeno. Fui trabalhar em uma marcenaria, e lá o pessoal, os filhos do dono da casa, eles usavam droga, e eu não sabia o que era droga, porque todo tempo fui criado aquele menino grande, mas menino criança, meninão. E lá o rapaz fumando um cigarro, aí me ofereceu, eu fui trisquei nesse cigarro. Só que não era cigarro, era maconha. Quando eu fumei, irmão, eu levei um baque tão grande na parede, uma força que veio em mim, uma coisa que entrou em mim. Aquele espírito ali foi um espírito de drogado, um espírito do mal. E ele me levou, irmãos, até os 37 anos de idade. Não, ele me levou por 37 anos usando aquela droga. E chegou uma base da minha vida, um tempo da minha vida, eu não conseguia mais me sair. Eu tinha vontade, mas eu não conseguia. Porque aquela coisa, vinha aquela vontade de mim. Era tipo uma sede, como querer beber água. Tinha aquela vontade, aquele desejo. E eu não sabia o que fazer. Eu andava, Senhor. Eu pedia para Deus para tirar, mas eu não sabia como pedir, eu não sabia orar. Mas, graças ao Senhor, o Senhor me deu uma mulher. E essa mulher, ela foi da leva uma guerreira. Porque é a mulher que vive comigo há 27 anos. E ela sabendo que eu usava, mesmo eu não dando muita demonstração no começo, passei 20 anos sem dar demonstração, irmãos. As pessoas não sabiam. Eu usava ali, porque eu trabalhava em lojas, e eu era gerente de loja, eu era chefe de setor, trabalhei em 4 empresas, todas eu fui uma pessoa de administração. Salário bom. Eu não dava demonstração do que eu fazia, porque eu só fazia à noite, escondia em lugares que tinham casas que ainda hoje tem. Infelizmente eu peço a Deus que essas casas fechem. Casas que a gente ia e ficava lá escondido, quando saía já estava sóbrio, porque essa droga é só ilusão. Aquela droga é só ilusão. E um dia, pela honra e glória do Senhor, minha esposa começou a ir para uma igreja. E ela começou a orar por mim, para que o Senhor me ajudasse. Mesmo ela não sendo ainda evangélica, ela começou a ir para a igreja. E ela começou a clamar a Deus. Aí eu comecei a ver ela indo para a igreja. E ela nem imaginava que eu estava vendo ela indo para a igreja. E ela não imaginava que Deus estava falando comigo. Porque, irmão, você pode não imaginar, você pode pensar que você está orando por alguém e ela não está sendo tocada, mas ela vai estar. Se você está orando com coração, com verdade, Deus vai tocando o coração daquela pessoa, porque eu fui tocado. A oração é muito importante, irmão. A intercessão é muito importante. Irmãos, minha esposa começou a ir para a igreja e ela ia toda sexta-feira, lá no Tabuleiro, a igreja Mandioca, quando o nome de poder de Deus. E o que é de Deus a gente tem que falar para o povo, saber. E lá ela fazia orar. Ela participou, passou 3 anos orando. E ela achava que Deus não estava me tocando. E ela disse que entrava no quarto, ela tinha medo de dormir lá quando estava no quarto assim. Algumas vezes ela tinha medo de dormir comigo. Porque ela disse que quando ela entrava no quarto, ela via coisas saindo de mim. Espíritos imundos, que ela tem um dom da visão. Ela via coisas saindo de mim. E eu, irmão, eu sentia aquelas coisas em mim. Tinha vezes que eu não conseguia me mexer, aquela coisa subia em mim, eu queria me mexer, gritar e não conseguia aquela coisa em mim. E a minha esposa via aquilo. E eu não sabia que ela via. E ela também não sabia que eu estava pedindo a Deus para que eu deixasse aquilo. Mas eu não estava tendo força para deixar aquilo. E ela não sabia que a oração dela estava sendo ouvida pelo Senhor. Porque a oração, o Senhor ouve. Ele ouve no silêncio. Ele nos escuta no silêncio. Nós estamos orando, irmão.